Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. A primeira live do ano aqui, estou de volta, firme e forte aqui no canal, com lives todos os domingos. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar por que você tem dificuldade de aprender inglês, e aí a gente vai comparar duas coisas, a lógica do português e a lógica do inglês, né? Dois idiomas, duas lógicas diferentes. Então, vamos começar. Um dos primeiros problemas que você tem com a questão de não conseguir aprender o inglês é porque você usa tradução literal para tudo. E a tradução literal no inglês às vezes vai ajudar e às vezes vai te atrapalhar completamente. Você não vai entender nada se você traduzir as coisas ao pé da letra. E que o inglês é uma língua germânica e o português é uma língua latina. Então, você tem lógicas diferentes dos idiomas para estruturar as frases. Então, o jeito que você monta a frase é um pouco diferente e a tradução tem palavras que simplesmente não podem ser traduzidas de um idioma para outro. Você tem que usar alguns subterfúgios, você tem que explicar o que significa a palavra na outra língua. Mas eu vou mostrar isso mais para frente aqui durante a live. Então aqui, na minha carreira como professor, eu percebi que as pessoas, elas têm uns problemas muito parecidos na hora de aprender o inglês, né? As pessoas que, assim, às vezes elas não conseguem sair do básico do pré-intermediário. Que é você usar a lógica do português e querer que isso se encaixe no inglês. Você acreditar que tem tradução equivalente para todo tipo de palavra, o que não é verdade, eu vou mostrar isso no fim da live. E também a questão do uso dos verbos, né? Que a lógica dos verbos no português é um pouco diferente do inglês. Eu também vou dar alguns exemplos. E também a questão da ordem das frases, né? A ordem das palavras no inglês, ela é trocada. Então é como se você tivesse que ler tudo de trás para frente. Então vamos lá. Então aqui, o uso dos verbos e usar a lógica do português no inglês. O primeiro problema. Os dois verbos mais importantes do inglês, eles são o verbo to be e o verbo to do. Só aqui já dá problema, já dá confusão. Então, na questão da tradução literal, o verbo to be é o verbo ser e estar. Então, quando você fala I am, eu sou ou eu estou. Então, são duas opções de tradução. Mas aquela coisa, você pode traduzir o verbo to be de maneira literal. Por exemplo, aqui, I am working, eu estou trabalhando, e I am happy, que tem duas traduções, eu sou ou eu estou feliz. Então aqui o verbo to be, tradução literal, dá para fazer. Só que o problema é o verbo to do. O verbo to do, na maioria das vezes, ele é um verbo auxiliar. E ele tem que estar na frase, mas na hora que você traduz para o português, você não precisa traduzir como fazer. Então, aqui, dois tipos de problemas que eu já vi os alunos tendo no meu curso básico para entender a lógica do inglês. Que eu sempre pego a mesma frase e peço para o aluno afirmar, negar, perguntar. Então, por exemplo, aqui, eu não trabalho, os alunos eles estavam se recusando a usar o verbo to do. Quando eu fui ver o porquê, é porque o aluno me explicou assim, não faz sentido você colocar o do, porque fica, eu não faço trabalho, ou eu fazer não trabalho. Então ele estava colocando o do como uma tradução literal, o que está errado. Então, por isso que ele estava falando I not work. E aqui, o outro exemplo, né? I do not work, traduzir eu não faço trabalho, ou eu fazer não trabalho, algo do tipo. Então, o verbo to do, na maioria das vezes, não dá para usar como uma tradução literal, mas ele tem que estar presente na frase. Então, o correto aqui, no caso, nesse pequeno exemplo, seria I do not work, né? E eu não trabalho. Então, você coloca o do, mas ignora a tradução literal. Aqui na próxima. Aqui eu espero desmistificar com esses exemplos, tanto do inglês para o português, quanto do português para o inglês, essa questão de que tudo tem uma tradução equivalente, o que é mentira. Então, por exemplo, aqui o would, esse verbo sozinho, sem nenhum contexto, nenhuma palavra do lado, nada. É impossível traduzir esse verbo. Esse verbo aqui, você só consegue traduzir ele de maneira literal quando tiver um outro verbo do lado. Por exemplo, would work, trabalharia. Would study, estudaria. Would like, gostaria. Would have, teria. E assim por diante. E aqui, a lógica inversa, né? O rodízio. Como que você faz para traduzir o rodízio?
all you can eat. Então, literalmente, você tem que falar tudo que você pode comer. Você está explicando em inglês o que é um rodízio. Essa é a tradução, porque não tem palavra equivalente. Aqui a questão aqui do chulé também não tem palavra equivalente. Stinky feet. Então você só explica o que é. Então aqui a tradução equivalente para todas as palavras não existe. Então você tem que tomar cuidado, porque de vez em quando você pode estar trabalhando uma palavra que não tem tradução. Outro problema aqui as pessoas elas entendem a lógica dos verbos, mas na hora de entender o texto ou um áudio que a pessoa está falando, ela segue a mesma ordem do português. E muitas vezes a ordem das palavras está trocada. Aqui essas frases são simples, mas em frases mais complexas com os meus alunos, às vezes fica meio confuso, porque eles têm que pegar duas palavras, né, o sujeito e o verbo, às vezes eles têm que ir 4, 5, 6 palavras para frente e ler de trás para frente. Então aqui, imagina um gringo aprendendo o português, só que falando com a lógica do inglês. Então ele falaria para você o que ele fez. Eu comprei um verde sofá. Então ele tá falando em português, só que com a lógica do inglês, que seria I bought a green sofa. Então em uma língua faz sentido verde sofá, no outro sofá verde. Então não é que existe um certo e errado, só existe lógicas diferentes, regras diferentes para cada língua, só isso. Aí aqui outros exemplos, aqui um gringo que tá falando português, mas pensando em inglês. Você é um alto homem, em vez de você é um homem alto. Por quê? Porque no inglês você inverte. Você é uma brasileira mulher, em vez de você é uma mulher brasileira. Então, eu espero, gente, que tenha ficado claro aqui essa questão da lógica do inglês e do português. Então, tomem cuidado aí com tradução literal, que às vezes dá para fazer, palavra por palavra e na mesma ordem, às vezes não dá. Às vezes alguns verbos dá para traduzir ao pé da letra, outros não dão. Essa questão aqui da ordem das palavras que você tem que ler de trás para frente para você conseguir entender um texto, você conseguir entender um áudio, você vai ter que virar a chave no cérebro, isso é só com prática, entendeu? É muito listening, muito speaking, muito texto, né? Então não tem muito como escapar. Então eu espero que tenha ficado claro e até a live da semana que vem. Tchau, tchau, gente.